Sejam todos bem-vindos ao projeto Nos Passos de Emmanuel, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Vamos dar continuidade ao projeto, fazermos aqui uma leitura do livro Pão Nosso e, na sequência, vamos tecer alguns breves comentários sobre este capítulo. Capítulo 16. A quem obedeces? E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Pedimos o concurso dos bons espíritos para que nós possamos, neste momento e em todos os momentos das nossas vidas, sermos instrumentos da paz e do amor de Deus. Vamos lá então. Pois bem, antes de retomarmos aqui o texto de Emmanuel, eu farei uma pequena leitura de um texto bíblico de Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 24. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não minam nem roubam. Para onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração também. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ao mesmo tempo, aqui Mateus ele mostra claramente, nós temos as coisas apresentadas para nós, que as coisas que são ligadas à matéria, às riquezas da terra, ou ao mamon, ao dinheiro, às posses, e temos aqui, nós temos um outro caminho que é servir a Deus. E nós percebemos essa dicotomia o tempo inteiro nos textos bíblicos, e principalmente aqui Emmanuel também sempre traz nessa possibilidade dupla, né? Mais ou menos assim, o que você quer? Você quer liberdade ou escravidão? Você quer se curvar às coisas da terra, às riquezas materiais, ou você quer a libertação do espírito? Pois bem, e aqui ele continua, fala, toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Como nós estamos num planeta escola, né, um planeta em que somos submetidos às provas e expiações, aqui nós temos um grande aprendizado pela frente, temos uma grande oportunidade de aprendizado, de promovermos a nossa reforma íntima o tempo todo. E nós temos aqui essas gradações da Terra, nós temos aqui, nessa escola, nós temos a grande oportunidade que nos foi dada de aprendizado, de nos curvarmos ao conhecimento, sim, à ciência, aos ensinamentos, mas não fazermos disso também uma
uma escravidão, não nos aprisionarmos a isso. E nós temos o livre-arbítrio também de utilizarmos os talentos, os conhecimentos, os ensinamentos, todo esse aprendizado e utilizarmos para o bem, utilizarmos para que nós possamos promover a nossa reforma íntima e ao mesmo tempo ajudar ao próximo. Essa é a grande tarefa, é a grande missão, né? Ou seja, é a missão que vai verdadeiramente nos elevar, nos engrandecer perante essa escola, perante esta oportunidade de estarmos vivos, estarmos em pleno desenvolvimento e ao mesmo tempo não nos escravizarmos e não escravizarmos também o outro sob qualquer forma de jugo, sob qualquer forma de submissão. Ou seja, em resumo, a escravidão ela é uma construção humana, né? O ser humano ou ele se escraviza ou ele escraviza o outro. A exemplo mesmo da escravidão de outros, né, de outros seres, de outras pessoas, que foi um triste, um doloroso capítulo da história da humanidade e que não deve se repetir jamais. Nós temos aqui a oportunidade de ajudar a si mesmo e ajudar ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar também ao próximo. E essa dicotomia, essa possibilidade que temos de seguir as coisas de Mamon, seguir as riquezas da terra, ela pode nos escravizar, pode fazer com que nós coloquemos isso como finalidade absoluta e não como meio. As propriedades, as posses, as coisas da terra, né? E nós não podemos nos curvar jamais, aqui fica o alerta de Emmanuel, as vaidades, orgulho e egoísmo, porque senão nós vamos nos tornar propriedade, posse do orgulho, da vaidade e do egoísmo. E, ao contrário disso, nós temos a possibilidade, a partir dos ensinamentos vivos do Cristo, de seguirmos a sua fala, né? Aqui, ele é a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então nós já temos a pílula, nós já temos aqui a chave para essa nossa condição. A causa de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem, ou seja, para aqueles para nós que podemos, e aqui vale o livre-arbítrio, né? Que podemos nos voltar para nós mesmos e pensar o seguinte, que a causa eterna de salvação é o exemplo vivo do Cristo. Ou seja, essa é a mensagem principal. E será que estamos realmente seguindo este caminho, seguindo essa advertência bíblica? Né? A quem obedeces? É a questão. Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas, ao orgulho, ao egoísmo, ou às opiniões alheias? Estamos preocupados, vou acordar de manhã, eu já ouvi algumas pessoas falando, eu não acordo de manhã sem ler o horóscopo. Sem ler o horóscopo, é ele que vai determinar para mim se eu vou sair ou não de casa, né? Então essa imagem absurda de você se render, de você obedecer a um critério muitas vezes duvidoso, uma imposição das coisas da terra que acabam por te dominar, em vez de você dominar, de você transformar o mundo ao seu redor. O mundo está, de alguma forma, te transformando, te possuindo, vamos dizer nesses termos. Antes de observares o conselho do Mestre Divino, antes de observar o que o Cristo tem para nós, o que ele tem a nos ensinar, nós temos esse dilema,
né? O que seguir? As coisas de Mamon ou as coisas de Deus? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo os ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, a quem obedeces? A Mamon ou as coisas de Deus? E aqui nós temos a escravidão ou a finalidade extrema, absoluta de seguirmos nessa propriedade, a posse, as coisas materiais, a riqueza, que é sempre bom lembrar que devem ser meio e não fim. Ou temos, então, nessa dicotomia, nesse caminho duplo, seguimos as coisas de Deus. E a mensagem de Deus ela é muito clara. Ela não fala em escravidão jamais, ela fala em libertação. Ela fala em libertação da alma, ela fala em libertação do espírito. Então, cabe a nós, a partir do livre-arbítrio, encontrar esse caminho. Procurar aqui, procurar definir para nós mesmos o que nós queremos para nós. Se é colocar como finalidade as coisas da terra ou como meio essas coisas da terra para que nós possamos adquirir verdadeiramente o lapidar da nossa moral, o lapidar das nossas virtudes, para que nós alcancemos o reino de Deus verdadeiramente em nós, a partir do amor ao próximo, da prática do perdão e da caridade sempre. Que assim seja.